E se Stranger Things tivesse tido a coragem de matar quem precisava morrer? Não por polêmica, mas porque a história pedia isso. A última temporada terminou e eu fiquei com aquele sentimento de que tinha alguma coisa faltando. Não porque foi ruim, mas porque ela foi segura até demais. E hoje, nessa nova reunião, eu quero contar pra vocês como eu reimaginaria alguns acontecimentos da última temporada. Mas antes, deixa eu me apresentar pra você que ainda não me conhece. Oi, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo ao meu clubinho, aqui a gente fala sobre cinema. Antes de tudo, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Esse vídeo é sobre como euzinha, me senti assistindo a última temporada. Tiveram pontos que me incomodaram muito, principalmente o sentimento de apatia durante boa parte dos acontecimentos. Então, eu decidi fazer esse vídeo mudando alguns elementos da narrativa para aquilo que eu gostaria de ter visto e que, na minha opinião, combinaria mais com o roteiro e com a lore da história como um todo, tá bom? Se você gostou do final, gostou da temporada toda, achou tudo lindo, maravilhoso, perfeito, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas se você quer ver outra perspectiva, continua comigo, beleza? Dito isso, simbora! Uma das coisas que mais me incomodou foi Hawkins estar literalmente partido em 4 e mesmo assim a cidade parece estar vivendo como se nada tivesse acontecido. Pra mim, isso quebra completamente a lógica e o emocional da história. Hawkins não poderia estar vivendo normalmente. Eu senti muita falta das consequências dos acontecimentos reverberando pela cidade. Seja parte da população evacuada, ou vivendo sob o toque de recolher, as escolas funcionando de forma precária, já que não conseguem entrar mantimento nem nada, gente paranoica e armada, porque se tratando de Estados Unidos, isso é muito plausível. Além disso, eu também senti falta daquele culto do mal de Hawkins, sabe? Que foi apresentado na 4ª temporada. Aquilo poderia estar crescendo. Tudo bem que os incentivadores desse culto eram aquelas crianças, os adolescentes do time de basquete. Mas toda a população se reunia para poder discutir o que estava acontecendo. A presença dos militares tinha que pesar mais no sentimento de medo coletivo da cidade. Tudo bem que os militares jogaram a culpa de tudo isso que está acontecendo num terremoto. Mas assim, todo mundo comprou essa história? Sério? Então essa é uma das primeiras coisas que eu faria diferente nessa temporada. Mostrar um pouco mais como os acontecimentos da última tiveram consequência nessa. Outro ponto que me incomodou profundamente foi a falta de sensação de urgência dessa série. Durante quase toda a temporada, eu não tive o sentimento de perigo iminente. Só uma vez que foi quando o Vecna entrou na mente do Hopper e fez com que ele tivesse pensado que tinha matado a Eleven. Ali, meu amigo, eu parei de respirar, sendo bem sincera. Então, uma das coisas que eu mudaria para agregar nesse sentimento de urgência, de perigo iminente, de é uma ameaça gigantesca, é matar a Nancy e o Jonathan. Nice. A Nancy, ela atira numa fucking esfera de energia escura. E na hora, ela não sabia o que era, ninguém sabia o que era. No caso, os dois ali em cima. Eles não sabiam o que eram aquilo e não apresentava perigo iminente para eles. Eles chegaram calmamente, apontaram a arma, pensaram se eu atirar e atiraram. Pô, cara, de novo! Enquanto isso, o Dustin estava desesperado lá embaixo, subindo a escada, procurando o Steve para falar que se eles atirassem, se fizessem alguma coisa, todo mundo ia morrer. E aí vem um problema. Depois desse caos, todo mundo sai vivo. Isso pra mim não faz sentido nenhum. Essa ação precisava ter consequências. A Nancy, ela sempre foi uma das personagens mais corajosas. Ela sempre bateu de frente com o perigo, ela nunca recuou, ela sempre partiu pra porrada. Só que você ser uma pessoa corajosa, 90% do tempo, te coloca em situações irreversíveis. E essa era uma dessas situações. Na minha versão, essa ação
daria aquele pico de energia, como foi, e a Nancy e o Jonathan ficariam presos naquela sala. Aí teria todo aquele arco que foi, deles falando tudo que incomodavam um no outro. Quando eu assisti essa cena pela primeira vez, na minha cabeça estava escrito, eles vão morrer. E não seria uma morte gratuita, já que eles estavam ali em cima, eles atiraram em uma coisa que eles não conheciam sobre, era uma coisa muito perigosa, o Dustin estava desesperado, então esse ato de coragem para tentar defender as pessoas que ela ama, né, para tentar salvar a Holly e tudo mais, teve consequência. Não tinha como eles saírem daquela sala. Então, na minha versão, eu mudaria isso. A Nancy e o Jonathan morreriam, o Steve e o Dustin chegariam, encontrariam eles naquela sala. Isso vai afetar profundamente o Steve, ele ficaria arrasado pela morte da Nancy. E também sentiria pela morte do Jonathan, já que eles não vão ter tempo para se resolver depois. Nasceria um sentimento de culpa por parte do Steve, porque quando eles se separaram, ele quis ir com a Nancy. Então, com a morte dela e do Jonathan, ele pensaria, se fosse eu no lugar dele, ela não teria morrido. O Dustin também fica abalado, né? Ele se sente culpado porque foi ideia dele levar todos pro laboratório. A separação começou ali, só que, ao contrário do Steve, ele não desmorona, porque a morte do Ed já foi trabalhada com o Steve antes. Então, o que o Dustin sente é mais uma consciência pesada do que um colapso emocional. Aí, nesse momento, eles escutam um grito vindo do céu. Eles não identificam de imediato que é a Holly, mas saem correndo para ver o que é. Quando o Steve e o Dustin se reencontram com o grupo, não é preciso perguntar muito. A cara dos dois denuncia, eles estão silenciosos demais, estão abatidos. E aí o grupo todo percebe que alguma coisa aconteceu. E é a hora que a verdade vem à tona. A morte da Nancy e do Jonathan cai como um peso difícil de sustentar. O Mike desaba, a Joyce e o Will sentem profundamente. A Joyce acaba de perder um filho de novo. O Will perdeu não só o irmão de sangue, mas também um amigo, alguém que escutava ele, que aceitava ele do jeito que ele era, que estava sempre ali. Opa, tudo bom, gente? Então, eu não sei o que aconteceu. A parte que eu vou falar agora eu não consegui achar enquanto eu estava editando esse vídeo, mas eu tenho certeza que eu tinha gravado. Enfim, o Steve e o Dustin, eles encontram o pessoal, falam que a Nancy e o Jonathan foram de arrasta, e tem todo aquele clima pesado. Depois disso, o Steve fala que eles viram a Holly caindo de cima do laboratório e que alguma coisa puxou ela para cima. E aí eles logo deduzem que é a Holly. Nisso, eles já estão no nosso mundo, na torre da rádio. Então, o sentimento de dor ainda tá ali, mas uma coisa muda. A tristeza começa a se transformar em raiva, e a raiva se transforma em decisão. Eles não vão agir por vingança, mas por necessidade de não perder mais ninguém. E eles têm um plano agora, né? Já que eles já estão na torre da rádio, o Steve já falou o que ele pensava, enfim. Teve toda aquela cena do plano. Enquanto isso, os vínculos se fortalecem. O Hopper vai conversar com a Joyce porque ele entende a perda de um filho. A Eleven vai conversar com o Mike. Ela não promete que tudo vai ficar bem, que vai ser mil maravilhas, mas tem aquele sentimento de que eles estão ali um pro outro. A galera, a Max, o Lucas, o Dustin, o Steve, eles se juntam com o Will pra ele ver que ele não precisa enfrentar isso sozinho. A dor começa a se transformar em força. Isso une o grupo ainda mais. A Max e a Holly escapando de Camazotz, acredito que essa cena seja um consenso geral, né? Todo mundo tem a mesma opinião de que aquele discurso não tinha que estar lá naquela hora. Mas
Não é que o discurso não deveria existir. Ele deveria existir e ele é necessário para que Holly tenha coragem de escapar. Mas ele foi mal posicionado. Na minha versão, eu colocaria assim no momento que ela chegasse na caverna. Por quê? A Holly, ela não teve a coragem, ela não teve capacidade, ela não conseguiu defender a Max naquele momento que elas estavam, né, passando pelas memórias do Vecna, em que tinha a Holly, e a Max quase morreu. E ela não conseguiu fazer nada. Assim como ela não conseguiu fazer nada para defender a mãe dela do Demogorgon. Inclusive, a mãe dela é uma questão pra mim que deveria ter morrido também, mas isso é um assunto que eu vou puxar mais lá pra frente. Continuando, naquele momento que elas chegam na caverna, a Holly começaria a desabafar. Falar que ela não conseguiu defender a Max, do mesmo jeito que ela não conseguiu defender a mãe dela. Então, a Max faria o discurso nesse momento. Encheria a Holly de coragem para ela conseguir escapar e pensar fora da casinha. Aí que ela teria a ideia de explorar fora da caverna. Falar, então a gente vai fugir. Então vamos. Pega a Max e sai. E tem toda a cena delas procurando a entrada secreta, enfim. E aí, quando chegasse no momento da ação em si, tudo ficaria mais fluido, mais dinâmico, sem nenhuma interrupção. Sem precisar que o sentimento de urgência fosse quebrado. E aí elas conseguiriam fugir, e esse sentimento levaria a gente junto, envolveria a gente, enfim, como foi da última vez. A gente ficaria naquela, o Vecna vai chegar, não vai chegar, enfim. Eu acho que o discurso ele só foi mal posicionado. A Max acorda, igual tá lá na série, só que ela acorda mais debilitada, né? Do jeito que ela acordou bem pra cacete. Depois do ataque que ela sofreu no final da 4ª temporada. O fato dela acordar enxergando... Então, eu tava conversando com meu namorado e ele me chamou a atenção pra uma coisa. Que os olhos da Max estavam brancos, assim como o do Will fica quando ele tá conectado, né? Que ele consegue ver os Demogorgons, igual ele ficou no final da primeira parte. Igual o da Eleven possivelmente fica, porque a gente não consegue ver os olhos dela, ela sempre fica de olhos fechados, enfim. Mas a Max não estava cega, ela nunca esteve cega. Ela só falou aquilo porque ela deveria estar naquele lugar totalmente escuro, onde a gente vê a Eleven entrando, quando ela vai mexer com a mente de alguém, enfim, quando ela vai acessar essas memórias, ela sempre entra primeiro numa parte totalmente preta. Então essa fala da Max de não estar enxergando nada deveria ser ela entendendo isso tudo. E aí ela entra numa memória. E aí ela acordar enxergando faz sentido, ela tava em transe. Só que, porra, ela acordou bem pra cacete, entendeu? Depois de ter perna quebrada, braço, enfim. Ela acordou muito bem. Aí eu já discordo, ela deveria acordar mais debilitada. Então, aí acontece toda aquela correria do pessoal indo pro hospital, indo atrás da Max, o Lucas pega ela e sai correndo. Eu vou deixar nessa minha versão, sem mudar, o Lucas dando uma fucking bica, um fucking chute no Democão, porque isso foi foda demais. Isso foi muito foda. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Aí, né, os casais se encontram, eles vão pra lavanderia e aí eles começam a se esconder. Aí começa a cena parecida com Jurassic Park, que eu achei muito legal. Mas a Robin percebe, né, os barulhos dos bichinhos vindo e que o rádio tá atraindo eles, já que eles não enxergam, né, eles meio que se atraem por barulhos. Então, o rádio, o som da música tá atraindo eles pra perto e ela pede pro Lucas desligar. O Lucas não quer desligar, desligar a música é como desistir da Max. Enquanto isso, a Max tá lá na mente do Harry correndo pra cacete, sem discurso. E aí ele, com um aperto no coração, com o coração destruído, ele decide desligar a música. Só que nesse momento a Max consegue atravessar. Ele desliga a música, dá tela preta e depois a gente vê a Max acordando. Meio que ela conseguiu atravessar, né, pra dar esse... A Max acordou. Só que ela acordou naquele momento que os Demogorgons estão vindo. Ela acorda no colo do Lucas. E acontece a explosão. Só que quem vai salvar eles não vai ser a Kain, a mãe do Mike. Vai ser a Eleven. Ela vai chegar no tempo certo de destruir. Não sei se ocorre a explosão, mas ela mata os bichinhos.
Isso daqui dá uma cadeia. Por que eu decidi matar a Karen? Cara, na minha cabeça não faz sentido ela sobreviver a um ataque de Demogorgon. Os bichos, eles lutaram com os soviéticos, eles sobrevivem às balas, entendeu? Eles sobrevivem a vários tiros, a várias coisas. Durante toda essa temporada, eles sempre foram uma ameaça gigantesca. E aí, na hora que eles têm uma luta, ela teve quase uma luta física. Foi uma luta corpo a corpo. Dela com o Demogorgon, ela sobrevive, não faz sentido. Tudo bem, a Karen foi fodona? Foi, defendeu a filha, ela foi xerecuda pra caralho, deu de frente com ele, ela não teve medo, ela realmente foi uma mãe foda. Só que não faz sentido ela continuar viva. Na minha cabeça, ela tinha ido de base. E quem salva a galera naquela hora é a Eleven. Uma coisa essencial que também precisa ser corrigida na minha visão é a reação da Eleven assim que ela encontra a Max. Por quê? Poxa, gente, elas são melhores amigas. Na terceira temporada teve um arco de investigação só delas duas. Delas indo atrás do Billy, elas fazendo festa do pijama, indo no shopping, enfim, compartilhando segredos. Elas se tornaram melhores amigas. Então, a Eleven tem aquela reação só de nossa, você tá bem, que legal. Não serviu pra mim. Então, assim que a Max visse a Eleven e vice-versa, elas pelo menos se abraçariam, entendeu? Aconteceria uma coisa mais emocionante, a Eleven choraria, enfim. Seria uma felicidade no meio de tanto caos. E a parte da Max ver o Hopper. Isso eu vi, né, muita gente falando que a Max não sabia que o Hopper estava vivo. Então também corrige isso dela quando ela olhar pro Hopper, ela fala, meu Deus, você tá vivo. Então, eu achei o arco final da Eleven em si meio pai. Depois de tudo que aconteceu, de todas as temporadas, ela deveria estar mais forte. E foda pra caralho, né? Mas tem certos momentos que ela ainda tem muita dificuldade pra fazer coisas simples. Igual aquela cena dela desvirando o caminhão. Ou tirando o tapume de ferro do chão. Gente, assim, eu sei que é complicado fazer certas coisas que demandam mais da energia dela. Mas assim, desvirar um caminhão... Sendo que na primeira temporada ela jogou um caminhão por cima de todo mundo, assim, de boa. Então eu acho que essa força dela é meio desbalanceada. Pra mim não faz o menor sentido. Então eu mudaria o arco dela nessa temporada pra fazer um pouco mais de sentido. Vamos lá. Vocês lembram de Homem-Aranha 2, do Sam Raimi? Então, nesse filme, o Homem-Aranha ele perde os poderes porque ele tá desacreditado de si mesmo. Então ele tá estressado, ele tem que resolver muitas coisas na vida pessoal e na vida como Homem-Aranha. Então ele acaba tendo essa crise. E aí eu queria fazer algo parecido com a Eleven. A Eleven não perderia os poderes, porque isso já aconteceu e fazer isso acontecer de novo seria cansativo. E a questão não é a força, é a pressão. O Vecna tá atrás das crianças, Rocky está destruída, os militares estão atrás dela o tempo todo e tem o Hopper sufocando ela com a super proteção. Então, como resultado, a Eleven começa a sentir isso. Não por ela estar sendo fraca, mas por insegurança. Toda essa pressão em cima dela e o Hopper começando a desacreditar dela, dá a ela muita insegurança. Ela não consegue acreditar em si mesma. Ela começa a ficar mais lenta, a errar nos circuitos, não fazer o tempo certo, não fazer o tempo muito rápido. Na primeira invasão da base militar, onde eles conseguiram resgatar a Kali, ela conseguiria passar dos muros por sorte. Ela falharia, por uma sorte ela conseguiria entrar, entendeu? Não seria algo que fosse da confiança dela. Ela teria que fazer. O Hopper não queria que ela entrasse desse jeito, mas a gente botaria ele numa posição de que ele não poderia negar que ela fosse. Ela tentaria se provar pro Hopper, só que com aquela insegurança ainda, ela não acreditaria em si mesma, por isso que ela quase falha, entendeu? Ela consegue só por sorte. Então, ela ainda não está acreditando em si mesma o suficiente. Ao longo da temporada, a Eleven vai errando, acertando. O Hopper vai percebendo que as atitudes dele estão fazendo um efeito contrário nela.
em vez de proteger, tá deixando a Eleven cada vez mais insegura. E ela vai, nesse meio tempo, tentando se superar, tentando mostrar não pro Hopper e não para as pessoas que ela consegue, mas para ela mesma, para si própria, que ela consegue derrotar o Devorador de Mentes, que ela consegue se livrar dos militares. Só que ela já vai ser muito foda, ela já vai estar com os poderes lá em cima. Só que por insegurança e por achar que ela não consegue e por estresse externo, ela vai começar a falhar. Entenderam onde eu quero chegar? Então, o arco culmina na conversa que eles têm no telhado. Depois que a Kali morreu, depois que eles foram perseguidos, enfim. Culmina nessa conversa que eles têm. O Hopper percebe que a Eleven já não é mais uma criança, que ela não é a filhinha dele, a que morreu, enfim. Tem toda aquela conversa que eles tiveram, que foi mostrado na série. E a Eleven fala que consegue derrotar o Devorador de Mentes. Agora sim, ela acredita nela mesma, porque o Hopper acredita nela e ela não precisou provar nada pra ninguém, que ela conseguiria isso. Ela só precisou de confiança. Então isso explicaria todas as vezes que ela estaria fraca durante a temporada. Então, a parte da batalha final, pra mim, seria mais uma teoria. O que acontece? Vocês fiquem à vontade para complementar, falar alguma coisa que eu tiver errado ou fazer outra teoria em cima. O que eu pensei? Vai começar daquele jeito, ele subindo a torre da rádio, passando pela dimensão, né, pelo portal. Ah, detalhe, já que o Jonathan morreu, quem vai segurar o Steve é a Robin e o Dustin. A dimensão, eles encontram a dimensão X completamente vazia. Por que a dimensão X está completamente vazia? Muita gente falou isso. Só que, o que eu pensei? Faz um sentido. Porque o Devorador de Mentes, ele já consumiu a energia vital de todos os seres daquele planeta. Ou seja, ele entrou nos seres daquele planeta e esses seres foram absorvidos. Assim como aconteceu na terceira temporada. Que a senhorinha foi absorvida, igual a família da menina que o Billy levou para o Devorador de Mentes. Então, eles se juntariam ali para formar aquela aranha gigante que a gente vê no final da quinta temporada. Ou seja, todos os seres que estavam naquela região, daquela dimensão, já se juntaram com o Devorador de Mentes. Ele já se alimentou de toda a energia vital presente naquelas terras. Por isso que ele estava imóvel, por isso que aquele monstro não se mexia há sei lá quanto tempo. Entendeu? Foi essa a explicação que eu achei. Outra coisa muito importante. O Devorador de Mentes não precisa de um corpo físico para viver. Ou seja, ele só criou aquele corpo físico, ele só cria um corpo físico quando ele precisa agir fisicamente ou quando ele precisa proteger alguém. Que, no caso, ele criou aquela aranha gigante para proteger o Vecna e para poder guardar as crianças que o Vecna pegou. Então, o corpo, aquela aranha gigante, não é em si o Devorador de Mentes. O Devorador de Mentes é a fumaça. Aquele corpo físico foi um corpo criado para o Vecna ficar ali dentro e conseguir realizar todos os planos e ficar mais próximo do Devorador de Mentes em si. Então, enquanto a Eleven, a Max e a Kali estavam dentro da mente do Henry, o pessoal estava do lado de fora tentando destruir o corpo físico do Devorador de Mentes. Não porque era o objetivo derrotar o Devorador de Mentes, mas porque aquilo impedia que eles chegassem diretamente nas crianças e atingissem fisicamente o Vecna. E no meio disso tudo, as minas saem da mente do Harry, a Kali acaba morrendo, e aí culmina em todo mundo chegando na dimensão X. Então, um dos planos do Devorador de Mentes era consumir a nossa Terra. Ou seja, ele ia infectar as pessoas. Ele já conseguiu infectar o Will, infectou as crianças, e essa conexão não some, fica dentro do DNA das crianças. Então, se ele conseguisse passar, ele ia conseguir controlar completamente a humanidade, se espalhar e consumir a energia vital de todo mundo que estava ali. Então, assim, a gente sabe que o Devorador de Mentes, ele não é um ser completamente irracional. A gente sabe que ele se comunica, porque ele se comunicou com Harry na caverna, e sabe muito bem o que ele está fazendo.
Então a batalha final deveria ser um pau a pau. A Eleven não subestima os poderes dele, não acha que ele é fraco. Então, são poderes diferentes e mesmo assim ela vai lá e encara. O grupo ganha tempo. O Mike, inclusive, mostrando um amadurecimento do personagem, ele usa as armas da irmã dele, ele se torna mais corajoso, ele vai, ele encara, ele atira, toma esse papel pra poder homenagear e seguir o legado da irmã dele, enfim. Na minha cabeça faz sentido. Mas assim, a batalha pra mim não precisaria de um desfecho. Eu deixaria em aberto. Porque como eles não conseguiram derrotar o Devorador de Mentes em si, eles só conseguiram tirar a conexão que tinha, né, entre a Dimensão X, o mundo invertido e o nosso mundo. Então eu deixaria esse final meio em aberto. Como seria a teoria de vocês? O que vocês pensam pra esse final? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Enfim. Isso, gente, foram esses pontos que me incomodaram mais nessa última temporada. Confesso que eu gostei da parte final dos personagens, a parte da formatura, a parte do Dustin homenageando o Ed. Eu achei essa parte muito legal, confesso que me emocionei. Eu acompanho a série desde 2016, eu vi o lançamento da primeira temporada, eu era uma criança e cresci com eles, então foi bem emocionante pra mim. Mas eu acho que esses pontos poderiam melhorar para deixar a série em si mais rica, né? Fazer mais sentido. Eu sei que tem vários outros furos de roteiro. Enfim, se você gostou do vídeo, comenta, compartilha com aquele amigo que gosta de Stranger Things, assim como você e também se incomodou com essa temporada. Curte, não esquece do like, por favor. Acesse o canal, tem outros vídeos aqui caso você goste de cinema, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!